Boa tarde, sexto ano. Bom, vamos iniciar a nossa revisão de ciências. Lembrando, mais uma vez, que a nossa prova é dia 1º, tá, de outubro. Não esqueçam, muita gente me perguntando quando era o dia da prova, dia 1º de outubro, tá? Então, a revisão é curtinha, bem pequenininha, cobrei poucos assuntos, então preste muita atenção e qualquer dúvida já sabe, né? Podem me perguntar até o dia da prova sobre qualquer conteúdo, se tiver ficado alguma dúvida, ok? Vamos lá. Bom, a gente iniciou os nossos conteúdos lá no capítulo 6 com o tópico visão, tá? Então, vamos adentrar aí no tema de visão, tá? Todos os tópicos que são relacionados a esse tema. Raios de luz e fontes luminosas. Vocês sabem que não é de hoje, né? Que a nossa visão ela é estudada, principalmente de como os raios de luz atuam na nossa visão. Desde a antiguidade, alguns pensadores e filósofos eles já tinham essa curiosidade e se interessavam em compreender a nossa capacidade, né, de ver os objetos. Então, eles tinham uma crença de que esses raios de luz eles poderiam projetar as imagens no nosso olho. E a óptica é a ciência que vai estudar a luz e as manifestações associadas a ela. Mas o que é luz, né? O que são, por exemplo, os corpos que emitem luz? São, digamos, objetos como uma vela queimando, né? Uma lâmpada está acesa, ou até mesmo a nossa estrela, né? O Sol. Então, são exemplos de corpos celestes, né? E também de objetos, né? De objetos ou corpos que emitem luz. Eles são exemplos disso, tá? Tanto que quando você acende, por exemplo, a lâmpada da sua casa, você percebe que você consegue enxergar tudo, né, que está à volta. Independentemente se você trocar de posição dentro da sala, você vai continuar enxergando tudo que tem dentro da sala. Por quê? Porque esses raios de luz, eles são emitidos em todas as direções. É por isso que nós conseguimos enxergar a nossa sala inteira. E, mais uma vez, reforçando, a visão ela faz parte dos sentidos humanos, tá? Assim como o nosso olfato, o nosso paladar, audição, tato, a gente também tem a visão como parte do nosso sentido humano. Independência dos raios de luz. Bom, esse tópico aqui, ele é muito fácil porque vocês já devem ter visto, acho que todo mundo já viu, né? Refletor em algum show, alguma apresentação, como que a gente está vendo aí na imagem, a gente percebe que nós conseguimos contar, né, ou até mesmo visualizar perfeitamente todos as direções que estão indo os refletores, né, nessa imagem. Por que isso é possível? Porque esses raios de luz, né, de uma fonte luminosa, eles não interferem na propagação dos raios de outra fonte luminosa. No caso, por exemplo, os que estão se cruzando, né, esses raios de luz que estão se cruzando, eles não interferem, né, um no outro. A gente consegue ver perfeitamente que eles estão se cruzando, que tem mais por exemplo, 3 de um lado e do outro tem 4. Então, isso que a gente chama de independência dos raios de luz. Eles conseguem fazer a trajetória deles normal, sem serem interferidos, independente se estão cruzando o caminho do outro ou não. E aí, esse efeito a gente pode também chamar como o princípio da independência dos raios de luz. Princípio, ou seja, o começo, né? O começo da independência dos raios de luz, que é o que dá origem a todos os outros estudos, desculpa, sobre a independência dos raios de luz. A projeção de imagem, opa, deixa eu ajeitar aqui, ficou muito junto. A projeção de imagem na retina. Vamos lá, vamos com calma olhar essa questão aqui. Vocês já sabem, né, que no nosso olhinho, os raios de luz, eles entram pelo nosso bulbo
O bulbo é toda essa parte aqui, gente, do nosso olho, tá? Compreende toda essa parte, que antigamente era chamada de globo ocular, que realmente é um globo, né? Ó, se você for parar para ver, é como se fosse a Terra, né? E aí ele sofre, né? Esses raios, quando eles entram, digamos que esses pontinhos vermelhos são os raios, eles sofrem um desvio ao passar tanto pela córnea, que é essa partezinha aqui transparente, mas essa parte como fosse um cristal, um diamante, né? Essa partezinha transparente é a córnea, e pela lente do olho, que antes era chamado cristalino, hoje em dia é a lente do olho, que é essa parte azulzinha. Então, esses raios, quando eles entram, eles vão sofrer um desvio, né? Quando chegar lá na retina. E aí, quando esses raios chegam na nossa retina, que fica aqui mais atrás, né? Que é essa partezinha bem fininha aqui em amarelo, eles formam um objeto visto, que no caso é o nosso querido pinheiro, né? Pé de pinheiro. E aí a imagem, ela vai ser projetada de cabeça para baixo lá na retina por causa desse desvio que a córnea e a lente do olho fizeram na trajetória dos raios de luz. Então, quando eles desviam, né, esses raios de luz, o que acontece? A imagem fica invertida de cabeça para baixo lá na nossa retina. Vocês me perdoem essas motos que estão passando, mas é porque de vez em quando passa uma abençoada aí procurando a morte, né? Então, infelizmente, sobre isso a gente não tem controle, né? Vamos lá. Vamos entender o papel da retina, né? Que é essa parte aqui de trás, ó. Fica ligada com o nervo óptico. E aí a retina, ela está intrinsecamente ligada com o nervo óptico, que vão levar as informações que chegam lá na retina, né? Para o nosso cérebro. Então, é por isso que o cérebro, ele está tão ligado às nossas emoções visuais, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente vê de cores, de objetos, de formas, de pessoas, a gente consegue reconhecer rapidamente por causa do nosso cérebro. Então, um está conectado ao outro. Então, o papel da retina no cérebro. Na retina, existem células sensíveis à luz, né, que detectam os estímulos luminosos e os enviam ao cérebro como impulsos nervosos através do nervo óptico. Foi o que eu acabei de dizer. A gente vai ter lá na retina os cônios e os bastonetes, que são células próprias da retina, né, que elas são sensíveis à luz, dependendo da quantidade de luz que entra no nosso olho. Pode ser mais sensível ou não a essas células. E aí, essas células, como elas são estimuladas pela luz, elas vão enviar ao cérebro, através do nervo óptico, impulsos nervosos, né, que levam essas informações ao nosso cérebro. O impulso nervoso, gente, é como se fosse, sabe assim, aqueles fios, esses fios de poste, vocês já devem ter visto em algum canto, ou até mesmo o Super Choque. Quem já assistiu o Super Choque vê que ele fazia aqueles, soltava aqueles choquezinhos, né? Aqueles, enfim, a gente vê que propagava assim no ar. A mesma coisa que acontece com os impulsos nervosos. Parece muito com aquilo quando vai passando de um nervo para o outro, de um neurônio para o outro. Então, esses neurônios vão tipo tendo esse choquezinho, como se fosse um choque, sabe? Passando a informação, né? A sinapse de um neurônio para o outro. É mais ou menos isso. Ou esses fios de poste que a gente vê quando tem uma descarga elétrica. Que eles passam, assim, em alta velocidade o choque, né? Então, é lá no cérebro que essas imagens invertidas, elas vão ser interpretadas, né? Porque o cérebro, ele vai interpretar, né? Ele vai processar esses estímulos como imagens não invertidas. Então, independente se a imagem ela estiver de cabeça para baixo lá na nossa retina, o que a gente não tem consciência disso, né? A gente não consegue perceber, mas o nosso cérebro, ele tem essa função, né? De interpretar aquela imagem como não invertida. Você vê como o cérebro realmente é o cabeça, né? Dos nossos órgãos, enfim, do nosso corpo inteiro. Ele que manda e desmanda na casa toda.
Então, a retina, na retina existem os dois tipos de células, né, receptoras desses estímulos luminosos, que foi o que eu falei, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles vão permitir perceber toda a variedade de cores, tudo que a gente consegue ver, por exemplo, no dia, de rosa, preto, lilás, azul, amarelo, a cor do sol, a cor do céu, enfim, cor da água, graças aos nossos cones, né, que eles nos proporcionam essa variedade de cores. Já os bastonetes, ao contrário, eles não identificam essas cores, mas porque eles são mais sensíveis à luz, né, claro, mas eles permitem enxergar em lugares com baixa iluminação. Graças a eles, a gente consegue, por exemplo, sobreviver em um local escuro ou com baixa iluminação. A gente precisa ver, né, o que é que está no meio do caminho. Então, ele nos proporciona essa capacidade de ver como se fossem formas no escuro para a gente poder se proteger. Aí aqui tá, ó, uma representaçãozinha, a luz, né, que entra no nosso olho, inverte essa imagem lá na retina, e as nossas células são sensíveis à luz, sendo que os bastonetes são mais sensíveis à luz do que os cones. Então tá aqui a retina, chegou, entrou raios de luz, estimulou essas células. Aqui estão os bastonetes, ó, como vocês podem ver, como se fosse um bastãozinho mesmo. E aqui são os cones. Os cones são esses, estão vendo? São esses coloridinhos? Azul, verde, vermelho, pois são os cones. E eles realmente têm um formato de cone. Então, digamos que eles estão lá na retina, tá? Eles dois, essas duas células, elas estão presentes lá na nossa retina. Já a nossa pupila, nossa visão, né, ela consegue se adaptar a lugares com muito pouca luz graças à nossa querida pupila. Em locais claros, por exemplo, ela contrai, né? Ela fica pequenininha, entrando no olho pequena quantidade de luz. Então já é proposital mesmo, né? Que não entre tanta quantidade de luz assim quando a gente está, por exemplo, no sol muito forte. Então é automático. Quando você sai no sol, a pupila contrai. E em locais escuros, ela precisa que entre luz, né? A pupila precisa que entre luz nela para ela poder enxergar o que está acontecendo ali no escuro, ou, enfim, em local com baixa luminosidade. Então, ela dilata, né? Ela aumenta bastante para poder entrar bastante luz, para facilitar essa entrada de luz. Então, a gente vê a íris, que é a parte mais colorida do nosso olho, a pupila contraída, né? Fica pequenininha, entra pouca quantidade de luz. A nossa córnea. E aqui a pupila dilatada, que ela fica bem grandona, quando tem pouca luz, né? Que o olho precisa enxergar. Aliás, aqui é quando tem luz intensa, né? E aqui é quando tem pouca luz, que o olho realmente precisa enxergar o que está no meio. Enfim, é algo automático, né? A lente do olho é a focalização de imagens. Você já deve, né, ter notado que o nosso olho ele possui essa capacidade de enxergar objetos a diferentes distâncias, né, desde alguns centímetros até vários metros, e o olho humano ele focaliza objetos próximos ou distantes, e a gente chama isso de acomodação visual. Então, essa habilidade de, por exemplo, focalizar os objetos que estão perto de mim ou longe de mim, né, se dá graças aos pequenos músculos que existem no interior do bulbo do nosso olho, né, que esticam a lente para que ela possa enxergar o que está longe ou o que está perto. Então, quando a gente relaxa esses músculos, ó, aqui os músculozinhos da lente, não é cristalino, tá, gente? Isso aqui é lente. Aqui os músculozinhos, ó, da lente, quando eles estão relaxados, né, que ele fica em posição normal, a lente do olho, ela vai ficar arredondada e vai favorecer enxergar coisas de perto. Esse aí tá louco, viu? E quando os músculos eles se contraem, ou seja, eles se juntam mais, a lente ela fica menos redonda, né, menos arredondada e vai favorecer enxergar coisas mais distantes. Já a visão binocular é a visão na qual ambos os olhos eles são usados em conjunto, por isso que fala bino, né, que são dois, em conjunto. A palavra binóculo vem de duas raízes latinas, que bine para duplo e óculos de olho, ou seja, olho duplo, binóculo.
O ser humano, ele, bem como os animais como macacos, onças, gatos e cachorros, eles possuem essa visão binocular, ou seja, os olhos estão na parte frontal da cabeça e atuam em conjunto para formar uma visão 3D dos objetos. Muito interessante, visão 3D. Essa visão binocular ela vai permitir, por exemplo, que a onça, né, ela saiba avaliar a que distância está presa, ou que o macaco avalie corretamente a distância de um galho, tá? O ser humano provavelmente é mais para a estrada mesmo, né? A gente foi feito mais, nossa visão binocular foi mais feita para a estrada. Porém, há exceções, né? Cavalos, vacas, coelhos, apesar de terem 2 olhos, eles não possuem essa visão binocular, né? Porque os olhos eles estão em lados opostos da cabeça e aí eles não focalizam objetos, apenas objetos que estão ao redor deles. Movimento dos olhos e a visão binocular. Bom, os olhos, gente, eles se movimentam, né, quando nós queremos olhar para diferentes lados. Como isso é possível? Porque o bulbo do olho, que está ligado, né, a vários músculos comandados pelo nosso cérebro, mais uma vez, o dono da casa é o cérebro. Quando o cérebro, ele, por exemplo, ordena para a pessoa olhar para cima, né, alguns desses músculos vão provocar a rotação dos bulbos dos olhos, de modo que se olhe para cima, né, e assim por diante. Então, essa movimentação dos bulbos, ela é importante para a visão binocular, né? Pois os bulbos, eles podem apontar para o objeto mais perto ou mais longe. Então, é por isso que a onça tem essa capacidade, porque ela precisa ver uma presa que está distante, por exemplo, ela precisa enxergar para ver que animal é aquele, né? E assim por diante, o macaco também, quando um galho está perto, ele precisa enxergar, focar naquele galho que está perto para poder ele pular de galho e não cair. O ser humano do mesmo jeito, né? Quando a gente está na estrada, nosso olho ele precisa focar o que está perto e o que está longe, para ver se é uma pessoa, se é um animal, enfim, o que é que tem na estrada. E aí a gente parte, né, para a correção de alguns distúrbios visuais, já que a gente já adentrou na visão, né, como é que funciona. A gente sabe que alguns distúrbios de visão ocorrem porque imagens nítidas, elas não são projetadas na nossa retina, que é o normal. Entre eles, os mais comuns são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. A miopia, a gente viu que ela é caracterizada pela dificuldade de ver com nitidez objetos distantes, né? Embora a visão de objetos próximos não seja prejudicada. O bulbo do olho, né, de uma pessoa míope é mais longo do que o normal, tá? Ou seja, ele é mais achatado, assim, é mais achatado que o normal. E as lentes que corrigem o problema da miopia são as divergentes, ou seja, elas vão focar a luz em cima da retina, né? Já a hipermetropia é o contrário, né? O problema oposto da miopia. Porque quem sofre com esse distúrbio, né, visualiza normalmente objetos distantes, mas não vê com nitidez os objetos próximos. Isso ocorre, né, porque o bulbo do olho hipermétrope ele é mais curto que o normal, né? Então, a pessoa com hipermetropia, ela possui as imagens nítidas depois da retina. Ou seja, elas não enxergam bem objetos próximos, né? E elas necessitam de uma lente convergente. Gente, esse fundo é demais. Mas vamos seguir. O astigmatismo é a visão distorcida que ocorre devido a alterações no formato da nossa córnea, né? Ou da lente do olho. Ou seja, o astigmatismo é quando a nossa córnea, a lente do nosso olho, que era chamada de cristalino, ela é mais achatada do que o normal. Ela não é tão redondinha. E aí nem todos os raios de luz eles são focalizados na retina, né? E parte da imagem ela perde a nitidez, sendo necessário lentes cilíndricas. Então a pessoa que tem astigmatismo é como se ela tivesse um pouco de hipermetropia e um pouco de miopia. Ela sofre com os dois. E saindo um pouquinho de visão indo para o sistema nervoso, a gente sabe, gente, que o sistema nervoso compreende o encéfalo e a medula espinhal, certo? E aí, a gente tem no sistema nervoso os atos voluntários e involuntários, tá?
que aí o nosso corpo ele vai receber constantemente, né, dia após dia, diariamente a gente recebe esses estímulos que podem originar uma resposta. Ela pode ser através de um ato consciente, ou seja, o ato voluntário é aquele ato que a gente tem consciência do que a gente está fazendo, né, a gente tem escolha. Então, depende da nossa vontade, né, é comandado pelo cérebro e pode ser voluntariamente interrompido, como, por exemplo, fazer uma ligação. É um ato voluntário. Eu estou querendo ligar para alguém, então eu vou lá e ligo. Agora, a gente também pode, diariamente, ter os atos involuntários, né? Ou os reflexos, né? Os atos de reflexos. Que eles não dependem da nossa vontade, né? Ele é comandado pela medula espinhal e é um processo muito rápido. Como, por exemplo, aqui tirar a mão de um ferro quente. É um processo involuntário que a gente tem automaticamente para a defesa do organismo. Então, a gente tem os nervos cranianos, né? E os nervos espinhais. E ambos fazem parte do sistema nervoso periférico, tá? Aqui a gente está entrando primeiro no sistema nervoso periférico, que ele é responsável pela comunicação do sistema nervoso central com diversas partes do corpo. Então, o sistema nervoso periférico, gente, esses atos aqui voluntários e involuntários acontecem no sistema nervoso periférico. Por quê? Porque ele que vai enviar ao sistema nervoso central os comandos para o sistema nervoso central poder interpretar aqueles comandos e decidir o que vai ser feito. Então, o sistema nervoso central, depois que decidiu o que vai ser feito, envia novamente para o sistema nervoso periférico, para assim o sistema nervoso periférico poder tomar uma providência, né? Como, por exemplo, aqui. Então, o sistema nervoso central foi informado de que isso aqui é um perigo, e o sistema nervoso periférico, então, coordena essa ação para que a pessoa tire a mão do ferro. E o que é o sistema nervoso? Bom, gente, o sistema nervoso é composto por dois subsistemas interligados que coordenam a informação entre o exterior do corpo e o corpo. O encéfalo, como eu falei, e a medula, eles coordenam o nosso corpo, tá? Os nervos e os gânglios, eles levam as informações dos receptores ao centro nervoso e deles para os órgãos efetores, desculpa. Então, esses gânglios, esses nervos fazem parte do sistema nervoso periférico, enquanto o encéfalo e a medula espinhal fazem parte do sistema nervoso central. E eles são responsáveis por levar essas informações do encéfalo e da medula espinhal, tá? Aos órgãos, que são os órgãos que fazem a ação. Por exemplo, tirar a mão de um ferro quente. Quem faz isso são os nervos e os gânglios, tá? Que levam essa informação até os músculos do braço para que a pessoa tire o braço da superfície quente. Bom, e para encerrar, o papel da medula espinhal. Bom, a medula espinhal, como a gente viu, é um órgão tubular, como vocês podem ver aqui, ó, toda essa partezinha aqui, medula espinhal, que parte do encéfalo, né, ou seja, ela sai lá do encéfalo e se estende pelo canal da coluna vertebral, ó, coluna vertebral, toda essa parte aqui, como é possível a gente observar aqui, né, nosso sistema nervoso, enfim, dos seres humanos. A medula espinhal, gente, ela tem duas funções básicas no sistema nervoso. A primeira delas é a de conduzir impulsos nervosos, tá? Do encéfalo para os nervos espinhais, que são esses nervos aqui, ó. Quer dizer, não tá mostrando aqui, né? Mas fica nessa parte aqui. Os nervos espinhais. E dos nervos espinhais, os nervos espinhais ficam localizados aqui, tá? Porque realmente são muito finos. Eles não colocaram, mas ela também, a medula espinhal, dos nervos espinhais, ela mandam informações para o cérebro. Então, o que é que ela faz? Primeiro delas é conduzir impulsos nervosos do cérebro para os nervos espinhais e dos nervos espinhais para o cérebro, né? E aí, a outra função, essa daqui são duas funções dentro de uma, tá?
A outra função da medula espinhal é servir como centro de reflexos. Então, foi como eu falei, né? A resposta é rápida porque vem da nossa medula espinhal, é uma resposta nervosa. Então, quando a gente está em uma situação de perigo, por que é importante ela estar presente? Porque ela vai ela vai decidir rápido o que deve ser feito nesses centros de reflexos. Principalmente quando a gente está numa estrada, ela vai ser muito, como é que eu posso dizer? Ela vai ser muito importante, né? Vai ser de extrema importância, porque quando a gente está perto de bater em alguma coisa, em outro carro, alguma coisa assim, ela já manda logo, envia, né, um estímulo para a gente poder frear. Então, é algo realmente ali, algo involuntário que a gente faz, que é para a nossa sobrevivência, né? É de suma importância. Bom, gente, é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, podem me perguntar lá no WhatsApp, tá? Mas não deixem de tirar suas dúvidas, ok? Porque assim vocês podem fazer uma provinha tranquila, tá? Então é isso, meus amores. Um beijo, boa sorte e estudem, tá?